Bom dia a todas, a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês para abrir esse nosso encontro nesse lugar que para nós é muito importante, muito significativo, para todos os colegas, companheiros do SESC, e para todos nós, em particular, que amamos um trabalho voltado para o bem comum, para a natureza, para a beleza, para a criança. Essa é uma unidade importante do SESC, em São Paulo, criada em 1975, portanto já faz algum tempo, e que tem uma vocação exatamente de proporcionar esse contato das populações urbanas de todas as idades da cidade de São Paulo com a natureza, com essa possibilidade efetiva de conviver com as manifestações importantes da natureza. Aqui dentro, da nossa cidade tão, digamos, exigente, que obriga a uma vida tão afastada, muitas vezes, da natureza, e que para nós, portanto, tem um papel muito importante para o dia a dia. Então, em primeiro lugar, relembrar esse momento, e reinaugurar, de alguma forma, esse espaço, esse auditório, que existe desde 1975, mas que foi renovado, modificado, melhorado, alterado mais recentemente, mantendo as características iniciais, originais, em grande parte, mas adaptando para condições melhores, inclusive de conforto e segurança de todos. Porém, essas poltronas onde todos estão sentados são originais. É uma poltrona muito típica na época. Em outras unidades do SESC também nós tivemos a mesma poltrona, no próprio Teatro Anchieta, que foi objeto, inclusive, de um livro que foi lançado ontem, onde eu estava à noite, mas nas poltronas já foram modificadas. Aqui nós estamos mantendo ainda a poltrona original, da Oca, que nem existe mais, não encontra-se mais, a não ser em alguns lugares. No Centro Cultural São Paulo existe também, mas é raro nós vermos esse tipo de poltrona. Mas, de qualquer forma, o importante aqui é ressaltar a satisfação que temos, todos os colegas do SESC aqui presentes, de estarmos novamente nessa unidade do SESC Interlagos, antigamente conhecido como SESC Campestre, porque era mais retirado. Agora chama-se SESC Interlagos, desde 1975, como eu mencionei. É importante, em primeiro lugar, dizer para todos os presentes que, para o SESC, é uma satisfação enorme lidar com essa temática que nós estamos mencionando aqui. Trata-se de um encontro em cooperação com o Instituto Alana, que tem essa vocação de debater e aprofundar e tornar, portanto, visível essa discussão sobre a questão da criança de modo geral, em vários aspectos, e também nesse da relação da criança com a natureza, tão fundamental e importante para nós todos. Eu falo do ponto de vista, portanto, de uma instituição que trabalha nesse campo sociocultural há mais de 70 anos, que tem, portanto, uma vocação ligada a essa proposta de uma educação permanente, informal, de todas as maneiras, de todos os modos, utilizando de todos os mecanismos possíveis para informar, para melhorar a vida das pessoas de modo geral, e, nesse caso aqui, da criança em particular. É uma instituição criada nos anos 40, para aqueles que eventualmente não têm essa informação, junto no bojo de outras instituições também criadas no mesmo período, que hoje se constitui uma denominação nem sempre muito
digamos, bem entendida, chamado Sistema S, né? Mas é uma delas, a instituição criada, portanto, com o objetivo de proporcionar um programa de bem-estar social para os trabalhadores na área de comércio e de serviços e para a população de modo geral. E que tem, portanto, uma metodologia, um mecanismo, um modo de chegar lá que propõe realmente essa integração de todas as ações que interessam ao bem-estar, à ética, ao respeito, à valorização do ser humano. E essa, portanto, é a nossa intenção sempre. A instituição tem uma origem histórica importante, no início dos anos 40, aliás, dos anos 40, que pretendia realmente atender uma necessidade efetiva da população naquele momento, e o faz até hoje, né? Tem, portanto, uma finalidade definida, para quem é feita, para que tipo de, digamos, de ação deve ser feita e o que deve ser feito nessa perspectiva do bem-estar, financiada pelas empresas do setor, né, de comércio e serviços, e que tem uma governança definida, estabelecida, e que nasceu dentro de uma perspectiva um tanto quanto assistencialista nos anos 40, que era aquela de prover àquele que necessita algum tipo de assistência, de atenção, de cuidado, necessário, porém insuficiente numa perspectiva de desenvolvimento, de valorização do ser humano, de educação efetiva, onde você não apenas proporciona algum tipo de ação em favor das pessoas, mas mais do que isso, você tem como meta efetiva tornar as pessoas cada vez melhores, numa perspectiva de absoluta igualdade, onde todos somos iguais, todos temos que corresponder a essa expectativa com respeito. 3 grandes eixos, né? O eixo do autoconhecimento, na medida em que nós trabalhamos numa perspectiva educativa para que a gente se conheça, a gente saiba quem nós somos. Numa segunda perspectiva, no segundo eixo, da alteridade, aquele que volta-se para o outro, que reconhece no ser humano à minha frente, um ser humano com os mesmos direitos, as mesmas qualidades, com as mesmas características minhas, portanto, a igualdade como fundamento de tudo isso, o que, de alguma forma, estabelece o fundamento central da chamada democracia, e, finalmente, uma perspectiva também do entorno, do mundo à sua volta, né? Daquilo que eu me coloco e engajo de tal forma para manter esse entorno com a qualidade necessária para que a vida humana permaneça, se desenvolva e cresça, deixando sempre um legado para a geração futura. Portanto, nesse escopo, nessa perspectiva, a gente coloca de maneira muito resumida o objetivo dessa instituição que procura cumprir esse papel de maneira bem objetiva e clara. E onde? No nosso lugar, onde vivemos, numa sociedade como a nossa, numa cidade como a nossa, com as características que nós temos, seja em São Paulo, seja em qualquer outra parte do mundo. Bom, e as questões que nos levam, de alguma forma, a toda essa reflexão, com as dificuldades inerentes a uma vida como a nossa, né, numa cidade como a nossa, com as questões que temos, com a dificuldade do contato, inclusive, com o verde, como nós temos na cidade de São Paulo. Com relação ao nosso seminário, é importante ressaltar, em primeiro lugar, que trata-se de um programa, como foi mencionado aqui, feito em cooperação, SESC e Instituto Alana, a partir do programa Criança e Natureza, do próprio Instituto. E do programa Educação para a Sustentabilidade, se uniram as duas entidades para viabilizar esse seminário, na perspectiva de um caminho, de uma orientação de vida para cidades mais verdes e infâncias mais, digamos, felizes, integradas numa cidade mais verde. Desde 2016, o Instituto Alana realiza encontros dessa natureza e temos
uma parceria, portanto, muito sólida com uma instituição como a nossa. Esse seminário, portanto, se constitui como um espaço para reflexão, apresentando, portanto, várias contribuições de estudos teóricos e práticos, com enfoque nas experiências que serão aqui apresentadas, brasileiras, argentinas, chilenas e peruanas. Nós agradecemos, nesse momento, a presença de nossos irmãos latino-americanos que estão aqui conosco nesse momento para nos ajudar nessa reflexão. Diálogos, discussões, criação de redes latino-americanas em troca de experiências e saberes. Aproximar agentes, aproximar pesquisadores, professores, indivíduos, repensar as cidades, rediscutir nossas questões, recuperar o sentido da biofilia, que religa de forma inata e emocional as pessoas com os elementos da natureza. Nessa programação, além de mesas de debates, teremos palestras, relatos de experiências. O seminário contempla vivências e oficinas que serão realizadas ao ar livre, potencializando as áreas verdes da nossa unidade e as relações com o nosso meio ambiente. Uma programação inspirada no caráter exploratório da criança e na forma de construir conhecimento pela prática, pela experiência, pela convivência. Eu já mencionei para vocês a existência da instituição, o fundamento dela, por que o SESC está envolvido nessa perspectiva, e tem algumas ações importantes nas nossas unidades voltadas para essa ação educativa, tendo a criança como o seu campo, a sua área, o seu universo, de maneira mais sustentável, levando em conta os valores transversais para a criança e para a infância. Nas nossas unidades todas, temos um espaço de brincar, temos o Curumim, como programas voltados para a infância, como algo que tem tido o cuidado, digamos assim, de proporcionar essa mesma programação, essa mesma perspectiva para o público infantil de modo geral. Atualmente, dentro das unidades, 2 são as unidades parque, um conceito mais recente e aberto à população, inclusive com entrada gratuita. É bom que se diga que no início da ação do SESC, até algum tempo atrás, nós tínhamos um modo de agir em que era cobrada ingresso das pessoas dos nossos parques. Tanto aqui como em Itaquera, ultimamente, eles se tornaram absolutamente abertos e públicos, a não ser para programas e atividades internas dentro do parque, não é? Então, são parques abertos. Esse projeto original aqui desse parque, né, teve o levantamento e a orientação do Roberto Burle Marques, na sua origem, e da paisagista Rosa Grena Clias, que mantiveram os bosques, pomares, que pertenciam ao antigo sítio, à antiga fazenda aqui nessa região, ao lado, nas margens da represa Billings, que é uma represa construída para um sistema de fornecimento de energia para a cidade de São Paulo. Billings e Guarapiranga, Interlagos, exatamente porque tem essas 2 represas próximas, e o bairro, a região, chama-se Interlagos por essa razão. É um conceito, portanto, de parque urbano, um parque aberto à população. E aqui, para concluir, eu diria a vocês como é importante numa cidade como São Paulo, uma cidade que demanda uma atenção, um cuidado, uma volta, uma perspectiva, uma orientação muito forte para o dia a dia, para o trabalho, para a sua mobilidade, para o seu transporte, para as dificuldades que se enfrentam para o dia a dia, ter espaços para esse respiro indispensável desse contato com a natureza. Como disse, não é apenas aqui, nós temos alguns parques na cidade de São Paulo, mas certamente muito menos do que aquilo que nós gostaríamos, desejaríamos e que seria necessário para o bem da nossa comunidade. Portanto, falta verde em São Paulo.
falta verde em muitas das nossas cidades. E para a criança, então, falta mais verde ainda, na medida em que a criança necessita muito mais ter essa relação efetiva com a natureza. Conto um fato curioso para vocês, que algum tempo atrás nós tínhamos aqui uma espécie de uma granja colocada com animais domésticos, comuns, galinha, porcos, animais comuns no dia a dia das pessoas que conhecem, enfim, a vida rural. E isso era uma surpresa para muita gente que vinha aqui. Muita criança que nunca tinha visto de perto uma galinha, um coelho, um porco, enfim. E isso não faz muito tempo. E é curioso como isso ainda reflete muito a realidade efetiva da nossa população de apartamentos e que vive muitas vezes isolada dessa realidade. Nós queremos, portanto, discutir, debater, aprofundar, ter esses temas na nossa pauta permanentemente. A nossa perspectiva é sempre educativa, a nossa perspectiva é sempre no sentido de procurar, através de todas essas ações, das nossas unidades, em tudo que fazemos, em cooperação com muitas instituições. Aliás, essa cooperação é indispensável, porque muitas instituições, muitas pessoas estão também preocupadas e tentando trazer essa temática. Juntar essas forças é o que nós pretendemos aqui nesse encontro, de modo que a gente possa compreender melhor a nossa realidade e, com isso, poder influenciar melhor para modificá-la, para torná-la mais adequada à nossa realidade, para melhorar, para que a nossa vida seja melhor para nós e para nossas crianças. Isso é, por assim dizer, algo vital para o nosso dia a dia. Se nós não construirmos um mundo melhor, não deixarmos um legado mais adequado para as gerações vindouras, o nosso trabalho estará absolutamente perdido. Essa é a nossa principal missão. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Oi. Obrigado, Danilo. E eu quero convidar Ana Lúcia Vilela, que é presidente e fundadora do Instituto Alana, para estar com vocês aqui agora. Vamos começar o dia brincando, né? Bom dia a todo mundo. Estou muito feliz de... Ops, acho que sou baixinha, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, começando esse... É o terceiro seminário do Criança e Natureza que a gente faz. E queria agradecer imensamente as palavras do Danilo e agradecer o SESC pela parceria e agradecer a dedicação de todos vocês para que esse evento acontecesse. Queria agradecer também imensamente o time todo do Alana, em especial, em nome da Laísa, a equipe toda do Criança e Natureza. Também queria agradecer a presença dos nossos irmãos latino-americanos, como disse o Danilo. Muito obrigada pela presença de vocês, é muito importante vocês estarem aqui. E queria agradecer também... eu comecei meu dia hoje já ganhando 2 presentes quando eu parecia criança, quando eu abri a programação que vai ter aqui em junho, né, em todos os SESCs, e quando eu comecei a ler e olhar tudo que vai acontecer durante esse mês todo, esse foi, nossa, foi um impacto para a minha alma assim, enorme. Assim. Acho que isso aqui é uma parceria que a gente... Era a parceria do nosso sonho, né, Laís? Era que acontecesse um dia isso, e acho que a potência que assim, a potência do SESC de organizar um mês pensando na criança e na natureza é muito grande. Acho que vai ter um impacto enorme para a sociedade. Só tenho a agradecer. Queria agradecer em especial a todos os técnicos do SESC envolvidos em fazer essa programação, que eu sei que vários de vocês estão aqui, fiquei sabendo. Parabéns e obrigada. E também o presente de receber a programação do que a gente vai ter aqui esses dias. Está maravilhoso. Obrigada, pessoal. E, bom, me pediram para vir falar aqui um pouquinho do Criança e Natureza. Vou contar que nasceu
de um sonho, né? Nasceu da vontade de ver as crianças se desenvolverem na natureza, onde elas deveriam estar, né? Quando a gente chega no mundo, cada um de nós, todo ser humano chega, quando sai do ventre da mãe, a gente já entra em contato com a natureza. A primeira ação que a gente faz é respirar. A gente não tem como fazer isso sem a força da natureza. E a gente não tem, depois a gente se alimenta, e esse alimento é a natureza. E aí vai, e a relação que a gente tem, a experiência, a gente se forma na natureza. A experiência estética, a experiência de estar convivendo com o outro, a experiência... Enfim, a natureza é o lugar que a gente tem que estar, e é por isso que a gente tem que cuidar tão bem dela e realmente deixar com que as crianças cresçam no meio dela. É por isso que ele existe, o Criança Natureza, para lembrar a sociedade disso. O Brasil passou por um processo de urbanização muito rápido, quase atropelado, e mesmo a gente tendo uma natureza muito generosa aqui nesse país, as nossas cidades têm muito pouca natureza. E é ali que estão a maioria das pessoas, né, no Brasil, no mundo, na verdade, nos grandes centros urbanos. Com poucos parques, pouco verde. Essa é uma preocupação gigantesca que a gente tem, porque nossas crianças, 85% delas estão nos grandes centros sem a possibilidade, como a gente gostaria, de ter esse contato com o verde. Isso tem deixado as crianças, em especial, cada vez mais doentes ou menos potentes como poderiam ser. Quando a gente... quando o Danilo começou a falar dos pilares do SESC, é exatamente isso que a criança precisa fazer, né? As crianças são seres investigativos, desde o nascimento. Elas absorvem o mundo ao seu redor, buscando entender a si mesmas, os outros e o planeta onde a gente habita, né? Para que esse processo aconteça do jeito que a gente deseja, a criança realmente precisa dessa natureza. É nela que ela vai encontrar espaço para essa vontade de investigar, de explorar, acontecer. Sem contar que é o lugar, para a gente também, muito importante, que é o lugar da gente se deleitar, né? Se maravilhar. E isso é muito importante para todo ser humano, em especial para as crianças. E, paradoxalmente, é na natureza que a criança vai encontrar esse refúgio, descanso, quando o mundo parece complicado e acelerado demais. Mais ainda, o conjunto de evidência científica sobre os benefícios que a presença da natureza no ambiente urbano tem na saúde da população só aumenta. Esses estudos comprovam o que é facilmente percebido em nossos sentidos. Na presença da natureza, respiramos melhor, bebemos uma água mais farta e limpa, usufruímos do frescor da sombra, descansamos nossa mente cansada de tantos estímulos, e etc. Né? Se a população brasileira é predominantemente urbana, repensar as cidades é uma oportunidade. Como trazer as crianças de volta para a rua e reintegrar o brincar na malha urbana? Como deixar a cidade mais atraente para que as crianças circulem por ela com autonomia e segurança e tenham oportunidade de brincar em contato com a natureza? Precisamos transformar nossas cidades em cidades biofílicas, como defende o arquiteto americano Timothy Beatley. Cidades que amam e valorizam a cidade e que oferecem às crianças o encontro com a natureza abundante em seu cotidiano. Assim, ofereceremos alternativas ao tempo que elas gastam diante das telas e honramos o direito que toda criança tem de brincar e crescer em contato direto com a natureza para se desenvolver da forma mais sadia possível, alegre, livre. Buscando alternativas para a reinserção da infância na vida urbana e seu reencontro com o espaço aberto, queremos dar luz a planejadores urbanos, arquitetos, médicos, ambientalistas, comunidades, famílias, educadores, que já têm desenvolvido ações e estratégias de criação e ocupação de espaços por crianças e jovens, ouvindo seus desejos. Territórios educativos, ruas de lazer, caminhos escolares, conselhos infantis, grupos coletivos de famílias que revitalizam praças,
são exemplos concretos do engajamento das crianças na vida urbana, que contribuem tanto para a elaboração da noção da cidade como espaço comum, vivo, igualitário e compartilhado, quanto para a vivência da infância. Esse seminário busca ser um espaço de reflexão e troca sobre essas experiências que têm todas o mesmo objetivo: construir uma cidade em que a criança possa viver e conviver se sentindo em casa. Agora, a casa no sentido mais amplo, né? Não só o corpo dela, mas a casa. Uma casa compartilhada com todas as outras formas de vida, flora e fauna, numa relação de interdependência, pautada pelo respeito e pelo sentido de afiliação. As cidades são a casa da grande maioria das crianças. É vital cuidarmos cada vez mais da natureza urbana. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos e bom seminário para todo mundo. Obrigada.